A palavra 423 do vocabulário básico do idioma alemão é um adjetivo. Trata-se aqui da palavra heiß. 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 Que, traduzido ao idioma português, significa quente ou calor. Em relação a essa tradução, depois nos exemplos eu vou explicar um pouco melhor o que isso quer dizer, certo? Adjetivo, o que é um adjetivo? Adjetivo é uma característica que eu dou para alguém ou alguma coisa, né? Então, vamos aqui ainda a nossa pronúncia. Em primeiro lugar, esse adjetivo, heiß, ele é uma monossílaba, ou seja, esta palavra tem apenas uma sílaba só. Portanto, eu vou entonar essa palavra como um todo, por isso que eu sublinhei ela também totalmente. Outra questão, aqui o EI que eu marquei em verde, ele vai ser pronunciado com som de AI no idioma alemão, tá? Então, eu vou dizer heiß, heiß, heiß. Esta letra que eu marquei aqui em azul é o SZ, que aqui nós vamos pronunciar com som de S apenas. E o H aqui em preto nós vamos pronunciar também. Por quê? Porque este H ele está iniciando uma nova palavra, tá? Então, sempre quando eu inicio uma nova palavra ou uma nova sílaba no idioma alemão, eu devo pronunciar o H. Heiß. 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 Certo? Então, vamos aqui ainda aos nossos exemplos. Aqui agora eu tenho bastante, porque essa palavra heiß, a gente tem bastante coisa que nós temos que conversar sobre elas. Então, continua assistindo o vídeo. Em primeiro lugar, a palavra heiß, falando de temperatura, Wetter ou Wasser. Então, quente, temperatura, clima ou água, etc. Então, quando eu estiver falando que alguma coisa, um líquido, uma temperatura, o clima está quente, então como que eu vou fazer a minha frase? Vou fazer desta seguinte forma. Por exemplo, eu estou falando do tempo, né? Hoje o dia está quente, então como é que eu vou fazer essa frase? Eu vou dizer Es ist heiß. Es ist heiß. Es ist heiß. Certo? Então, desta forma, eu vou dizer está calor, tá? Então, quando eu estiver falando de temperatura em relação ao dia, se o dia está quente, o clima e também a água. Então, isso eu sempre vou usar esta frase aqui. Outro exemplo. Outro exemplo, quando eu agora vou dizer que, por causa que o dia está quente, eu vou dizer que eu estou com calor. Como que eu vou dizer esta frase em alemão? Eu vou dizer dessa seguinte forma. Mir ist heiß. Mir ist heiß. Mir ist heiß. Aqui eu coloquei duas frases do lado, que eu já escutei também. Ich bin heiß ou ich habe heiß. Essas duas frases, elas estão erradas. Nós não podemos usar elas desta forma. Eu não posso dizer ich bin heiß. Por quê? Se eu disser ich bin heiß, o sentido da frase é diferente, né? Então, ele é um sentido vulgar. Eu estou dizendo que eu sou sexy, atraente, sei lá, uma coisa assim, tá? Ich bin heiß. E não é isso que eu quero dizer agora, neste momento. Quer dizer que eu estou com calor, tá? Então, não paguem esse mico, tá? Não digam ich bin heiß. Senão a pessoa vai olhar para ti, ok, tá? Então, não façam isso. Aqui, também não se pode dizer ich habe heiß. Eu tenho calor, né? Traduzido aqui, ich habe heiß. Essas duas frases eu não posso usar com o verbo sein nem o verbo haben, em relação a sentimentos. Muitas vezes a gente vai dizer, se vocês querem essa questão um pouquinho mais explicada, eu posso fazer um outro vídeo nesse sentido, tá? Mas sentimentos, muitas vezes a gente não vai usar o verbo sein e o verbo haben, porque o sentido é diferente, né? Geralmente é distorcido, tá? Então eu posso dizer mir ist heiß. Porque eu estou referindo aqui a um sentimento. É uma sensação de eu estar com calor, né? Eu estou sentindo calor. Então, nós estamos falando de sentimentos aqui. Então, por isso que você não pode usar o verbo sein e o verbo haben. Você tem que obrigatoriamente dizer mir ist heiß. Aí sim, a pessoa vai entender que você está com calor, tá? Então, cuidado.
não usar o verbo haben e sein para dizer que você está com calor, certo? Então, só para esclarecer, porque eu ouço às vezes essas duas frases aqui, ich bin heiß, ich habe heiß. A pessoa quer dizer que ela está com calor e não que ela é sexy ou atraente, então tem que cuidar, tá bom? Outro exemplo aqui. Em relação agora a heiß no sentido de Gegenstand ou Essen. Então, quente no sentido de um objeto ou uma comida. Como que eu vou dizer isto? Eu vou dizer, então, por exemplo, ich mache das Essen heiß. Ich mache das Essen heiß. Ich mache das Essen heiß. Tá? Então, eu esquento a comida, tá certo? Então, eu espero que vocês tenham entendido quando que vocês podem usar este adjetivo heiß e de que forma vocês podem usar no sentido certo. E embaixo agora, então, deixem os comentários com esta nova palavra que vocês aprenderam. Com muito prazer, eu vou ler as frases de vocês.